E aí, o que você tá comendo aí? Aí eu quero também. Olha só, enfiou tudo na boca, guloso. Pede pro seu irmão trazer o cartão pra mim. Pra eu poder comprar o fone de ouvido aqui. O que foi? Vai dar o cartão por quê? Tá com essa variza toda. Os pecados capitais. Como nós vivenciamos esses pecados capitais no mundo moderno? Este é o papo de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa O Papo É. Hoje nós vamos destrinchar novamente os 7 pecados capitais. Os pecados capitais eles foram inicialmente construídos na Idade Média pela religião cristã, sobretudo a católica, e elas procuravam atender uma demanda crescente que estava se vivenciando no meio da sociedade para tentar conter vícios. O fato é que os pecados capitais de lá para cá, elas vão se evoluindo, vão se readaptando para que se faça não apenas presente no mundo moderno, mas também como nós, pessoas, nos deparamos com isso, dado que muitas coisas que a Idade Média tratava com seriedade, com coisas imprescindíveis para a vida, e hoje nós olhamos com sempre um olhar, eu não digo inquisidor, de pergunta, mas sempre buscando uma forma de burlar determinadas coisas para justificar atos, pensamentos e comportamentos. Vamos lá. Soberba ou o orgulho, né? Antigamente era a exaltação excessiva de si próprio, né? O famoso ego inflamado, a arrogância e o seu desprezo pelas outras pessoas, principalmente se as pessoas forem pessoas simples e humildes. Hoje, ela é entendida como o culto, olha bem a palavra, culto exacerbado. O que é um culto exacerbado? Uma atenção exagerada à individualidade, a um narcisismo, principalmente nas redes sociais. A busca, né, quase que eterna por validações externas, competição desleal, elitismo, desprezo por diferentes opiniões. O que isso quer dizer? Quando nós falamos, né, validação nas redes sociais incessante, você coloca um determinado tipo de pensamento, de atitude, e você busca a aprovação máxima disso. Essa questão da luta quase que eterna pelo rosto perfeito, corpo perfeito, famoso gostoso e a gostosa, né? Tudo isso para exacerbar o orgulho ou a nossa soberba. No fim das contas, nós temos que fazer uma grande crítica sobre isso. Qual é a validação? Qual é a pertinência? Qual é o ganho real com isso? Se você faz, por exemplo, o culto ao corpo, esse cuidado exagerado do corpo, se você o faz pela estética de uma vida saudável, tudo bem, não é errado você cuidar do teu corpo, da tua aparência, pela vaidade, ou simplesmente por ter saúde. Agora, se você busca o culto do corpo pelo culto do corpo, você está cometendo uma soberba exacerbada. E é claro, tudo que é demais mata, e tudo que é demais aleja, e tudo que é demais leva a praticamente a ruína financeira. Alguém ganha e alguém perde. A avareza, né, ou ganância. Na antiguidade, se falava o amor excessivo ao dinheiro e aos bens materiais, ou acumulação irrefreada, quer dizer, o acúmulo total por bens materiais, né, e dinheiro, outras palavras.
Atualmente, hoje nós temos um consumo desenfreado do materialismo, busca por status sociais através de bens materiais, exploração dos recursos naturais, desigualdade social, corrupção extrema e especulação financeira. Quando nós falamos pelo consumo desenfreado, né, o materialismo, a busca por status sociais através de bens materiais, eu estou falando de um iPhone top de linha, um notebook da Apple, um M4, um M5, não sei se existe ou não, roupas de marca, de grifes, que custa centenas de milhares de reais, carro importado de 300, 400, 500 milhões de reais ou de dólares, mansões extremamente luxuosas, tudo isso é apenas para poder satisfazer o nosso ego e mostrar que nós podemos ser mais, somos mais. Gente, eu particularmente eu fico pensando comigo, o que isso muda na minha vida? Uma vez eu estava vendo um filósofo moderno, esqueci o nome dele, que diferença faz eu ganhar 60 mil, 600 mil, 6 milhões? Qualquer imbecil vai falar, quanto mais você ganha, mais você pode gastar. De fato, quanto mais você ganha, mais você pode gastar. Entretanto, o mesmo problema da pessoa que tem 60 mil vai ser o mesmo problema daquele que ganha 600 mil e daquele que ganha 6 milhões por mês. Se você não tem o cuidado econômico, se você não entende o que realmente é importante para a sua vida, para você viver, você sempre vai estar na angústia de não ter dinheiro. Essa angústia, essa avareza, essa ganância te faz você consumir cada vez mais em busca de uma autoafirmação dentro de uma sociedade vazia e te torna vazio também por conta de uma exploração financeira que no fundo não leva a lugar nenhum. Você correu atrás, conseguiu aquilo que você queria, te devolveu a satisfação que você estava tanto querendo? Basta você pensar quantas coisas você desejou com tanto afinco e quando você conseguiu, quando é um bem material, te trouxe a satisfação desejada, te devolveu o bônus merecido diante do ônus que você teve que arcar para conseguir aquele bem. Terceiro, inveja. Ninguém é invejoso, né? Vamos ver. Tristeza pelo alheio, desejo de possuir o que o outro tem. Hoje é a comparação constante nas redes sociais, busca por uma vida perfeita, frustração com o próprio sucesso, o cyberbullying, competição exacerbada no trabalho e na vida pessoal. Primeiro, não existe vida perfeita. Vida perfeita de redes sociais é uma tremenda roubada. Por quê? Eu posso colocar filtro aqui agora nesta gravação, eu posso estar com a pele branca, parecendo gelo, meu cabelo pode ficar da cor que eu quiser, da textura que eu quiser, eu posso botar cor nos meus lábios, eu posso modificar a estrutura dentária, eu posso modificar a estrutura óssea do meu rosto, eu posso botar uma roupa exuberante, eu posso mudar o cenário por detrás de mim, colocar em um lugar lindo, maravilhoso, mas não reflete a realidade. A realidade é esta face, com estes olhos, com essa boca, com este cabelo, com esta roupa, com este cenário ao qual eu estou vivendo. Portanto, a inveja nos faz acreditar muitas vezes, ainda mais no mundo moderno, no mundo das redes sociais, no mundo onde tudo é filtro, é montagem, como se fosse uma vida perfeita. E estamos longe, muito longe da perfeição. A perfeição nunca foi essa ideia que nós carregamos, que nutrimos no mundo moderno. Eu, aliás, acredito que isso é nutrido desde quando o ser humano começou a ter consciência de si e do outro, né? De ser da perfeição mais próximo possível do ser divino. Essa ideia do ser divino como exemplo de perfeição nos fez buscar perfeições mundanas
de forma a satisfazer de novo os nossos egos. E vivemos nessa situação que é de profunda tristeza. Por quê? E frustração. Porque acabou, eu desliguei a câmera, tirei a foto, acabou o filtro, tá lindo, maravilhoso nas redes sociais, tem um monte de gente ali curtindo, beleza, amei, show de bola, é isso mesmo, coisa linda, tchutchuca e por aí vai. Mas na realidade você não é nada daquilo. Aquilo é apenas um factoide. É apenas um fantasma maquiado, muito longe da vida real. O que é a vida real? Ira, raiva, ódio, desejo por vingança. E hoje? Violência, intolerância, ódio nas redes sociais, polarização política, crimes passionais, estresse e ansiedade crônicos, dificuldades em lidar com frustrações. Você quer ver uma pessoa frustrada e tornar-se extremamente irada quando ela não tem argumento para discutir algo e que ela diz acreditar? Muitas vezes a pessoa é induzida a acreditar em algo e ela leva aquilo com todo o furor dela, mas ela não tem como sustentar aquilo de maneira racional. Então você apela para a ira, para o irracional. Vamos entender algumas coisas. Nós vivemos no nosso Brasil, nós vivemos uma polarização política irracional. Quem é extrema-direita, pergunta para essas pessoas, se você encontrá-las, por quê? Elas não vão conseguir dizer para você de maneira científica, de maneira sociocultural, o entendimento de extrema-direita. Quem é de esquerda consegue falar. Por quê? Porque quem é de esquerda, ele estuda, ele pensa, ele olha o que acontece ao seu redor, estuda aquilo e tenta entender qual é o fenômeno que ocasionou aquilo, para mim poder fazer o contraponto. O que é contraponto? Fazer o processo contrário e ter uma resposta diferente daquilo que está se tendo em vista. Já quem é muito extrema-direita, ele apenas reage. Ele não tem conhecimento de causa e nem dos frutos, o que é um pensamento, uma vida de extrema-direita. Por isso, a ira, como fonte que alimenta ódio, desprezo, polarização, crimes, entre outras coisas, principalmente nas redes sociais, é hoje a força motriz da ira. E uma ira cada vez mais insólida. O que é cada vez mais insólida? Basta a verdade vir à tona que você se sente o idiota da vez. Por quê? Porque quando a ira passa e você observa para si próprio, observa o que você falou, o que você escreveu, o que você fez, aquilo que você ouviu, você fala, nossa, eu fui um total idiota. E esse total idiota é vergonhoso. Aí a pessoa se esconde dentro de um casulo, quer ficar um avestruz, quer enfiar a cabeça dentro de um buraco, mas o resto do corpo está todo fora. O que é isso? A cabeça dentro do buraco. É a vergonha de saber que o que você fez errado, de maneira errada, totalmente errado. Mas a vergonha te faz você se esconder, mas se esconder de si próprio, não dos teus erros, porque o corpo da avestruz são os seus erros, que são gigantescos. O que cabe a nós? Está errado? Está errado fazer o que eu fiz, eu cometi, fazer o que está aí, não tem como eu voltar atrás. Eu aprender com este erro, entender por que eu fui levado a cometer este erro e não repeti-lo. E nunca, jamais tomar qualquer decisão com raiva, com ódio. Principalmente quando essa raiva e esse ódio é alimentado por pessoas, por grupos ou por situações que você não sabe completamente o porquê dessa inflamação. Quase sempre, grupos inflamados servem de manobra aos interesses de gente que quer ter poder, ou que mantém o poder, ou que detém o poder e não quer largar do osso. Luxúria. Antigamente era o desejo sexual desenfreado ou a imoralidade. Aí nós vamos entender uma coisa, como nós falamos sobre isso, como que isso aprofundou nos dias de hoje. Começa pela sexualização excessiva da cultura, objetificação do corpo, pornografia, assédio sexual,
relacionamentos superficiais, busca desenfreada por prazer imediato. Veja bem, eu comecei a falar lá em cima sobre a questão do endeusamento do corpo. O endeusamento do corpo, muitas das vezes, reflete o que nós chamamos de luxúria. Por quê? Porque a sexualização, ela está em tudo. Se vocês observarem, conseguiram sexualizar comida, sexualizaram carro, moto, cerveja, roupa, casa. Conseguiram botar sexualidade em tudo. E essa sexualização nos obriga, praticamente, somos quase que sodomizados por livre e espontânea vontade em favor deste universo que se constrói para poder mostrar que essa sexualização excessiva é a moda, é o lema, é o ditado. Então você vai para uma clínica estética, deita, arranca pedaço do corpo, bota aqui, bota ali, bota creme disso, bota botox, bota ácido hialurônico, estica, puxa, arranca, quebra, bota novo, faz lipoaspiração. Não é porque é pela sua saúde, porque você quer ser cada vez mais sensual, cada vez mais sexualmente desejável, e então você entra na tônica da luxúria. Se sacrifica, se martiriza, dispensa uma grana violenta, porque a estética sendo utilizada para fins sexuais é extremamente caro. Só quem faz procedimento estético sabe o valor que custa. Basta assistir no programa I na Sky, para quem tem a possibilidade de assistir, tem os desastres do bisturi. Ali você vai ver o significado total de luxúria, dessa sexualização excessiva. O que as pessoas fizeram, o quanto gastaram de dinheiro com estética corporal em nome da sexualização. E por fim, pornografia como projeto não somente de lucro, mas também de vida. Tem gente que é totalmente sexualizado que ele é uma pornografia ambulante. Calça extremamente apertada, marcando o seu corpo, delineando o seu corpo. Quem é muito malhado, camisetinha muito grudadinha para marcar o corpo. Essa sexualização é uma vitrine de venda do corpo. Leva quem pagar mais. É claro que quem paga mais também tem direito de fazer o que quer. Né? Está pagando. Não se esqueçam disso, né? Depois dos relacionamentos superficiais, porque se você se envolve com a pessoa simplesmente pelo prazer corpóreo, não se esqueça que no conjunto da obra vem outras coisas. O homem gostosão, saradão, pode ser um porco preguiçoso, pode ser uma pessoa avarenta, pode ser uma pessoa traidora, pode ser uma pessoa ambiciosa, pode ser uma pessoa mentirosa, duas caras, de moral duvidosa. Você traz todo o conjunto. Você não traz somente um corpo gostoso, sarado para dentro da tua casa, para cima da tua cama. Você traz todo o conjunto. O mesmo vale para uma mulher. Você não traz somente um corpo, ou uma parte de um corpo, no caso, né, os órgãos sexuais. Você traz o conjunto completo. E se você se apega apenas à estética da luxúria, você corre o risco de trazer um lindo cavalo de Troia para dentro da tua vida. Até tem uma frase que eu achei muito interessante, que eu estava assistindo um podcast esse tempo atrás, falando sobre relacionamentos superficiais. Nós temos dois universos, né? O que governa o mundo hoje. Nós temos o universo heterossexual e o universo LGBT. E a mesma sensação, só que invertidas. Os heterossexuais procuram, através da criação, né, da imposição, da penetração de um falso sentimento, de uma falsa preocupação, de um falso carinho em busca de sexo. O mundo LGBT favorece o sexo fácil em busca de amor, de carinho, de atenção, de amizade. E nos dois acaba tendo relacionamentos superficiais por conta dessa ineficiência de entender que é tudo superficial. No fim das contas, tudo é luxúria. Gula. Antigamente era excesso de alimentação, né? Ou os prazeres sensuais em geral, né? Hoje nós temos uma sociedade extremamente obesa ou com vários distúrbios alimentares,
desde aqueles que comem por compulsão e aqueles que são anoréxicos por compulsão. Vícios em geral em álcool, drogas, jogos, consumo excessivo, desperdício de alimento, culto ao corpo e à beleza. Tudo isso gera gula. Por que entrou aqui culto ao corpo e à beleza? Porque, por exemplo, a pessoa que vai para a academia, se mata na academia de segunda a sábado para ter o corpo desejado, aquele corpo sarado, aquele corpo do sonho. Isso é uma gula. Isso é uma gula. Da mesma forma que o culto à beleza, né? Creme para isso, creme para aquilo, faz plástica, faz rinoplastia, estica os olhos, arranca aquilo, bota aquilo, faz enchimento ósseo, faz não sei o quê. Toda essa ânsia de querer as coisas exacerbada, fora de controle, engula. Então vocês começam a compreender que a gula ela vai muito além apenas do comer excessivamente, mas está no desejo desenfreado de algo. A sexualidade só não entra aqui na questão da gula do sexo, né? Porque ela existe já um pecado capital próprio que é a luxúria. Porque se não existisse, provavelmente o sexo estaria na gula, porque o desejo é exacerbado pelos prazeres sexuais. Né? Preguiça. Na antiguidade, a aversão ao trabalho ou a falta de ambição e indolência. Hoje, nós chamamos de procrastinação, aquela pessoa que fica enrolando para fazer as coisas. Amanhã eu faço, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, vai procrastinando. Principalmente problemas na vida. Você tem problema na sua vida? Todo mundo tem uma dificuldade, um problema, e você vai empurrando com a barriga. Esse empurrar com a barriga é procrastinação. Então, procrastinação nada menos do que empurrar com a barriga, né? Dificuldade de estabelecer metas, falta de comprometimento, sedentarismo, apatia e o hedonismo. Então, tudo isso, primeiro, pelas frustrações que a vida nos coloca. Por quê? Por exemplo, dificuldade de estabelecer metas. Você estabelece uma meta. Você pode alcançá-la ou não, porque estabelecer metas não quer dizer que você vai alcançar os seus objetivos com facilidade ou com pequenas dificuldades. Você estabelece o que você quer, você busca os caminhos, se vai dar certo ou não é outra conversa. Porque quando estabelece uma meta, você tem que colocar na sua cabeça que existem forças extracorpóreas. O que é extracorpóreas? O que eu quero dizer com isso? Forças que não dependem do seu desejo, não dependem da sua força vital, do seu pensamento, para que a sua meta seja alcançada. E você tem que administrar isso para saber como, quando e de que maneira você vai trabalhar com essas forças que são inerentes à sua, para transformar os obstáculos em oportunidades e fazer com que os seus objetivos, suas metas sejam alcançadas. Quando nós nos deparamos com essas dificuldades, nós nos perdemos. Por quê? Porque nós vivemos na falsa ideia de que não me comprometer, procrastinar, ficar apático com as coisas é o melhor caminho, porque aí eu não me frustro, não me decepciono. Seria, né, em outras palavras, uma desculpa para a preguiça. Né? E aí o que acontece? Quando nós observamos tudo isso, nós vamos entender que os aspectos que constituem os pecados capitais, quando você vai interiorizando elas vão cada vez mais se moldando e remoldando dentro da cultura e do tempo histórico de cada sociedade. Por quê? Porque nós lidamos com subjetividades. Essas subjetividades são consideradas e que variam de uma pessoa para outra. Da mesma forma que as complexidades, né, desses, vamos assim dizer, pecados que podem ser ou não isolados no tempo e na história, que são padrões de comportamentos que podem influenciar e ser influenciados por N fatores. A mesma coisa que a questão da evolução dos próprios conceitos. Essa interpretação dos pecados vão se adaptando às mudanças da sociedade e das suas tecnologias que vão vindo.
Então nós vamos entendendo que isso vai muito além simplesmente do ser e agir do ser humano. Entra do aspecto psicológico, que cada vez mais pesa, como autoestima e medos, né? Ou autoestima, baixa estima, medos, não comprometimentos. Então tudo isso vai nos deixando apáticos, ao ponto de inverter as coisas. Eu falei para vocês até então como era no passado e como está hoje. Mas nós vivemos ainda um outro lado desses pecados capitais, que é o lado invertido. Por exemplo, quando eu falo da soberba, que é o orgulho, de maneira invertida, é a humildade excessiva. Tem gente que busca por autodepreciação, se deprecia, se diminui, se nega a conquistas, a incapacidade de reconhecer o seu próprio valor, que gera que baixa a autoestima e dificulta estabelecer relacionamentos saudáveis. Você vai tendo conformismo, né? Se conforma com você é passivo com as coisas. É assim mesmo, fazer o quê? Você não tem ambição, tem a negação da própria individualidade, que acaba te limitando os seus potenciais como ser humano e como ser profissional. Da mesma forma, quando nós olhamos para a avareza ou ganância, que ela se torna um desprendimento excessivo, doar tudo o que tem, viver na pobreza extrema, negar-se a qualquer prazer material, pode ser as formas de autopunição e de fuga da realidade. Comportamento consumista compulsivo, a crença de que a felicidade está ligada ao consumo desenfreado, pode levar ao endividamento e à insatisfação e à alienação. Então, vocês notando que nós vamos olhando o lado invertido das coisas. Eu não preciso ser abnegado, né? O dinheiro não é meu, de todo mundo, sai falando aleluia de tudo, e depois você fica no vermelho e bota a mão na cabeça, estou no vermelho. Não preciso chegar nesse ponto. Mas também eu não preciso pegar o significado total da avareza, que é o acúmulo compulsivo das coisas. Eu posso ter um equilíbrio, eu posso ser um ser social ativo, né? O que é um ser social ativo? Aquele que tem consciência que o dinheiro... Eu fiz o programa Papel semana passada, falando sobre o dinheiro e suas dificuldades. Mas também deu os apontamentos de como você usa o dinheiro, como você trabalha o dinheiro a serviço de um ser social, de uma sociedade, de um ser social, de um ser que trabalha, de um ser consciente de si. Aí você não se frustra, não tem baixa autoestima, não tem infelicidade, não tem nada disso. Por quê? Porque ela é governada por um senso crítico muito palpável, muito pé no chão, muito bem alicerçado do que é você com a sua relação a dinheiro, a ganhos, a conquistas, a trabalhos sociais, a apoio a entidades sociais. É uma coisa muito concreta. Por quê? Porque você lida com a sua vida, com o seu lado financeiro, de maneira concreta. E o lado invertido da inveja? Felicidade alheia exacerbada, alegrar-se excessivamente com o sucesso dos outros, ao ponto de se sentir inferior e desmotivado, que acaba por prejudicar a sua própria realização pessoal. Gente, um pouco de ambição, um pouco de inveja não é errado. A inveja te ajuda você a se alavancar. Você vê que alguém se deu bem na vida e você sentir um pouco de inveja daquela condição que a pessoa está, te ajuda você a sacudir a poeira do corpo e correr atrás do seu. Isso não é errado. O errado é quando a inveja impacta a tua vida, te deixa você patinando na lama. Primeiro, pela essa tristeza mórbida pelo sucesso alheio. Ou, o outro lado, essa alegria abnegada total que acaba colocando você como ser inferior. Você não é nem melhor e nem pior do que ninguém. Você é tão igual quanto qualquer outro. As mesmas capacidades que o outro tem, intelectual, você também tem. Portanto, cabe a você o quê? Utilizar os instrumentos que foi lhe dado, que você construiu ao longo da sua vida, e botar para trabalhar a seu favor. E cada conquista que você tiver deve ser conquistado de maneira racional. Deve ser comemorado de maneira racional. Não se deixar se levar por ela também, né? Quanto à ira, né? A ira é a passividade excessiva. O mundo está desabando
estão regaçando com a sua vida, dando na tua cara, sabe, desfazendo de você na cara dura, te humilhando na cara dura. Você está ali, quase que uma santidade próxima de ser posta no altar. Isso não existe. Isso também não existe. Porque quando você não consegue expressar sentimentos negativos, quando você tolera abusos além da conta, quando você nega a sua própria raiva, isso acaba te levando a explosões emocionais e a doenças psicossomáticas. Culpas excessivas, tendência de se culpar por tudo, a se sentir responsável pela felicidade dos outros, pode gerar ansiedade e depressão. Portanto, a felicidade dos outros, não é sua. O que você pode fazer para ajudar a pessoa? Muito bem, mas existe um limite para isso. Tem coisas que não dá para você fazer, você vai ter um certo ponto. E você fez muito bem o seu trabalho, se feliz por isso. Da mesma maneira, não ficar ansioso por situações que você não pode resolver, ou que não é da sua alçada, porque isso vai lhe trazer doenças psicomentais, como depressão. Nunca, jamais, seja o bode expiatório de alguém. Nunca, jamais seja o saco de pancadas de alguém. Nunca seja, de maneira nenhuma, seja você se deixe ser depreciado pela sua sexualidade, pela sua condição social, pela sua etnia, pela tua raça. Nunca, jamais deixe qualquer tipo de situação que você se encontre em abuso extremo, você tem que gritar. Denuncie. Porque quem sofre é você. Primeiro, você pode ter uma explosão emocional fora de controle e isso causar problemas que poderiam ser evitados, ao invés de ficar guardando tudo para você. E depois, doenças psicossomáticas. Em todas as situações, quem dança é você. E o lado invertido da luxúria, né? A renúncia completa pelo prazer sexual, a repressão dos desejos e a culpa associada à sexualidade, que podem levar a problemas de relacionamento e a insatisfação pessoal. Obsessão pela perfeição física, busca incessante de um corpo ideal, a comparação com padrões irreais, olha bem, a insatisfação com a própria aparência podem levar a distúrbios alimentares e a baixa autoestima. É o inverso, né? Enquanto do outro lado a outra está lutando, morrendo, se matando na academia, ficar lindo, gostoso, para poder, né, ter os maiores prazeres sexuais o máximo possível da vida, é o contrário. Ao contrário aqui. Todos os dois estão errados. Primeiro, a vida sexual é saúde. Sexo é saúde. Quem não faz sexo morre. Tá? Jamais está mais do que provado isso cientificamente. Mas viver também em função do sexo é morte, né? Como foi mostrado mais acima. Então nós temos que entender que precisamos ter na nossa vida que comparações irreais e insatisfações que são produzidas por estes padrões que não são reais, nós temos que olhar para eles e falar, isso aí não serve. Todo mundo já teve 18 anos, todo mundo já foi magrinho, todo mundo foi bonitinho. É uma fase. Uma fase, e cada fase nós temos que aproveitar essa fase, porque cada fase que nós passamos, essa fase nos marca com ensinamentos, não marca com experiências para nos ajudar a tornar pessoas, seres mais seguros, menos instáveis emocionalmente e com muito mais dificuldade de ter doenças psicossomáticas. Né? Então tudo isso nos ajuda. Quanto à preguiça, que é o perfeccionismo excessivo, o contrário da procrastinação é o perfeccionismo excessivo, né? A busca constante pela perfeição. A procrastinação e a dificuldade de tomar decisões podem levar ao estresse e à baixa produtividade. Mas a dedicação excessiva ao trabalho, a negação ao lazer, a dificuldade em estabelecer limites podem levar a burnout, né, que é uma doença, e a perda de qualidade de vida. Portanto, nós temos que entender que, diante de tudo isso que eu falei, de como são os pecados capitais hoje, papo reto, de como é hoje, como nós lidamos com elas hoje, como nós lidamos com as inversões
desses pecados capitais, que também estão aí, muita gente faz, né? Nós temos que tirar uma profunda reflexão. Primeira chave dessa reflexão: equilíbrio para uma vida plena, saudável. Está no equilíbrio das coisas. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio entre os extremos, nem para um lado e nem para o outro, né? Evitando tanto os excessos quanto as privações. Segundo, um ser consciente. É importante estar atento aos seus próprios pensamentos, seus comportamentos, conhecendo, identificando e compreendendo padrões que podem ser prejudiciais e buscando formas de superar isso. Tudo é superável na nossa vida. A única coisa que não é superável na nossa vida é a morte. Não tem como. Ela não tem dinheiro, não tem branco, não tem negro, não tem novo, não tem velho. A morte é um ponto de definição na vida das pessoas, né? Aceitação. Aceitar a própria natureza humana com as suas imperfeições, contradições, incertezas, que é fundamental para se autoconhecer e, através desse seu autoconhecimento, buscar esse equilíbrio de bem-estar emocional. Sem que você entre num burnout da vida, numa depressão, seja uma bola, seja uma bomba explosiva a qualquer momento da vida. Tudo isso pode ser tirado fora, desde que você se aceite, se entenda, se compreenda como ser humano, né? Então nós temos que entender que as nossas virtudes, assim como as nossas deficiências, elas não podem ser tratadas aos extremos. Elas têm que ser tratadas como elas são, para o bom equilíbrio humano, para o nosso bom equilíbrio como pessoas. E que isso ajuda a ter uma vida equilibrada, significativa e, acima de tudo, uma vida que é compartilhada com os amigos, com as famílias, com seus namorados, seja qual for a condição da vida que você se encontra dentro dessa miríade de relacionamentos humanos que nós temos. Viver bem e aproveitar cada fase da vida. Viver bem enquanto é criança, viver bem enquanto é adolescente, viver bem quando é um jovem adulto, viver bem quando é um homem, um adulto maduro, e viver bem depois quando você já entra para a melhor idade, né? Quando você começa a envelhecer. Viver bem com equilíbrio. E quando você chegar na máxima da idade, né, como dizem as pessoas, o máximo da idade, o que é o máximo da idade? Quando você olha para os seus 70, 80, 90 anos, e você olha para trás e vê que você viveu bem, que você foi feliz, que você viveu bem, você teve uma boa vida, você foi uma boa pessoa, você contribuiu, você ajudou, você foi uma pessoa proativa na sua vida e que você viveu bem. Sobreviver a vida bem. E isso é o mais importante na nossa vida. Esse é o mais importante. Porque nós ficarmos presos a situações como dos pecados capitais, seja eles no pensamento da antiguidade, seja eles nesse novo ressignificado do mundo moderno, ou seja eles na sua invertida, né, no seu contraponto, é fazer com que nós nos esvaziamos da vida. Deixamos de dar valor à vida. Deixamos a vida em segundo plano. E quem sofre sempre será você. Sempre vai ser você. E aí você vai olhar para trás, quando chegar no auge da idade, vai olhar com temerosidade, vai olhar com frustração, vai olhar com tristeza, vai olhar com rancor, com vergonha, a vida que você teve e a vida que você poderia ter. Não deixe, gente, não deixemos que o auge da nossa vida seja um auge de arrependimentos, mas seja um auge de felicidade, de contentamento. Vivi e vivi bem, e com muita felicidade. E com felicidade eu cheguei até o auge da minha vida. Essa foi uma das grandes reflexões do Papo É. Eu acredito que me fez pensar muito como ser humano, rever os pecados capitais, como era, como está, e seu contraponto, né, seu lado oposto, a sua invertida. Isso me ajudou a entender um pouco mais eu
meus desejos, minhas ânsias, minhas frustrações e minhas dificuldades. E me ajuda também a enfrentá-las, a superá-las e viver a vida feliz e ser feliz. Felicidade não está em coisas, em objetos. Felicidade está em si. A felicidade, ela está em si. O que ela está em si? É estar em si próprio. É você saber ser feliz a todo e qualquer momento, em todas as circunstâncias. Vai ter situações que realmente não tem como extrair felicidade? Sim, vai haver. Vai haver. Nós sabemos disso, vai haver. Mas nem tudo é desesperança e nem tudo é extrema felicidade. Nós temos que saber aproveitar o máximo da felicidade quando ela bater a porta e também precisamos saber diminuir e muito quando a desesperança também bate a porta. Tudo depende de como nós vemos, agimos, pensamos, enfrentamos, construímos e lançamos a nossa vida amanhã. Por isso que é importante nós olharmos para trás, olharmos o hoje, para entender o que está acontecendo aqui e agora, para projetar o amanhã como uma possibilidade de uma felicidade um pouco melhor do que está sendo hoje e que foi ontem. Da mesma forma que os erros de ontem, hoje sejam muito menores que o amanhã. E que amanhã seja ainda menores do que está sendo hoje. Isso é a égide de ser uma pessoa feliz, uma pessoa equilibrada, uma pessoa centrada, tranquila. O mundo pode sacudir e você vai estar na sua tranquilidade. Por quê? Porque a sua felicidade, o seu equilíbrio, a sua satisfação, é você que constrói. É você quem constrói. E quando você ainda consegue encontrar instrumentos para alicerçar essas construções, pessoas que se somam na sua vida, que ajudam você, e você ajuda essa pessoa a alimentar ainda mais essa solidificação dessas construções, a vida é muito mais simples, muito mais fácil de ser vivida, muito mais simplificada de se viver, né? Muito menos complicada, muito menos desafiadora. Um bom resto de semana para vocês. Encontraremos em breve no programa Mitologar e na próxima semana estaremos aqui no canal Pleiadianos com mais uma edição do programa O Papo É. Até lá! So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see.